Agora vamos criar o nosso último item aqui no tópico inicial, é a pesquisa para mapear o público que vai participar do curso. Para isso, eu já deixei aqui num bloco de notas as informações que a gente vai precisar para criar essa pesquisa, que são as perguntas basicamente. Eu quero saber a idade, se ele é estudante ou servidor do IFG. No caso de ser estudante, qual tipo de curso ele faz aqui na instituição, se ele já participou de algum curso à distância e o nível de conhecimento em informática. Então vamos lá, eu estou aqui na nossa sala de trabalho. Para a gente criar essa pesquisa, claro, eu preciso ativar o modo de edição e selecionar uma atividade ou recurso. Nesse caso, vai ser uma pesquisa. Clico em adicionar. Veja só, já deixei as informações aqui no nosso bloco de notas. Qual que é o nome da nossa pesquisa? Eu vou chamar de pesquisa : vamos nos conhecer melhor. Você, na sua realidade, aí no seu curso, pode colocar o nome que fizer sentido para você. Agora eu vou colocar a descrição da nossa pesquisa, que é para dar algumas informações para ele do que a gente vai fazer nesse momento. Olha só, eu estou colocando aqui que ele não vai levar nem 2 minutos para responder essa pesquisa. Então vou selecionar o texto, vou melhorar aqui a formatação do meu texto um pouco. Vou colocar um pouco maior, fonte média. Então já está ok aqui no campo descrição. Na disponibilidade eu não preciso mexer porque eu quero que a minha pesquisa fique disponível durante todo o curso. Eu não quero travar tanto a abertura quanto o encerramento. Configurações de questões e submissões. Bom, como é uma pesquisa que eu não tenho nenhuma resposta sensível, eu quero gravar o nome do estudante que está participando. Não vou habilitar múltiplas submissões, não vou habilitar notificação de submissão. Veja que você pode ter milhares de participantes. Imagine se você habilitasse a notificação de participantes, de submissões aqui, aliás. Você receberia um e-mail, por exemplo, ou uma notificação a cada participação. Então, no caso de cursos mock, isso não faz sentido. E quero habilitar a numeração automática das questões. Após o envio, eu vou escolher se eu mostro a página de análise. Nesse caso, eu não quero mostrar porque é uma informação que eu, professor, eu, proponente do curso, quero. Eu não preciso mostrar as estatísticas para os estudantes. Então, eu marco como não e apresento aqui uma mensagem de conclusão. Nesse caso, eu vou colocar obrigado pela participação. Vou aumentar um pouquinho o texto, sempre gosto de fazer isso. Fonte média. E daqui para baixo, pessoal, eu não preciso alterar nenhuma configuração. Então vou clicar em salvar e mostrar. Perceba que até agora a gente não criou as nossas questões. A gente só criou a casca da pesquisa, o container da pesquisa. E é agora que nós vamos criar as questões. Onde é que eu faço isso? É nessa aba, editar questões. Então vamos lá. Agora que eu cliquei em editar questões, eu vou selecionar um tipo de questão que eu quero criar. Veja que a gente está criando somente questões de múltipla escolha. A gente não tem nenhum tipo de questão diferente de múltipla escolha. Então, nós vamos selecionar aqui. O Moodle nos dá várias opções, mas nós, nesse momento, vamos trabalhar com questões de múltipla escolha. Então, vou selecionar múltipla escolha. Essa questão que a gente está criando, ela é obrigatória que seja feito o preenchimento. Então, eu vou marcar como exigido. Vou selecionar aqui. Qual que é a primeira pergunta? Eu quero saber a idade do participante. Então, eu vou colocar na questão o nome da pergunta. O enunciado da pergunta que eu quero. O campo rótulo eu não preciso preencher e vou selecionar as alternativas. Seleciono, copio, desço aqui e colo. Perceba que tem uma informação, use uma linha para cada resposta. Nesse caso aqui, já tem uma quebra de linha. Mas se você fosse preencher direto aqui no campo, você tem que se certificar que tem uma quebra de linha entre as alternativas. Então, por exemplo, eu simplesmente dou um Enter aqui e quebro a linha. Agora eu vou explicar aqui para vocês alguns parâmetros. Bom, qual que é o tipo de múltipla escolha? É múltipla escolha, resposta única, mas a gente tem outras. Então, você pode habilitar múltiplas respostas ou múltipla escolha, resposta única permitida com o menu de opções. A gente seleciona o padrão, que é a resposta única, múltipla escolha. Por quê? Porque eu não quero permitir que ele selecione mais de uma alternativa. Eu quero que ele selecione somente uma. Esconder a opção não selecionado.
Sim, eu quero esconder. Por quê? Porque essa pergunta ela é obrigatória, ela é de resposta obrigatória. Então eu quero esconder, aliás, a opção não selecionar. E quero manter aqui configurado como não. Por quê? Porque eu não quero analisar submissões vazias. Pronto, salvo a questão. Olha só como é que ela fica. Ela apresenta, número 1, a idade e me dá as alternativas. Agora vamos criar a segunda questão. Seleciono novamente, múltipla escolha. Vamos lá no nosso arquivo de texto. Qual que é a segunda pergunta? Você é estudante do IFG? É isso que eu quero saber dele. Coloco como exigido, mantenho esconder a opção não selecionada como sim e seleciono aqui o meu texto. Nesse caso é simples, é um sim e não. Ele já vai colocar na posição 2, por quê? Porque é a nossa segunda questão. Salvo a nossa questão, veja só, acabei de criar. Vamos para a nossa questão número 3. Já copio o enunciado dessa questão e seleciono múltipla escolha novamente. Nesse caso, vamos ver aqui se ela é exigida. Olha só, nesse caso ela não vai ser exigida, porque o nosso curso pode ter participante externo. Então, eu estou perguntando, se é estudante do IFG, qual tipo de curso você faz? Caso ele não seja estudante do IFG, vai pular essa questão. Então, eu vou mantê-la como não exigida, não obrigatória. Mantenho resposta única. Nesse caso aqui, eu posso até colocar para esconder a opção não selecionada, não tem problema não. E vou copiar as alternativas. Salvo a questão. Vamos ver se foi criada. Sim. Número 3, pergunta que tipo de curso o estudante faz no IFG, caso ele seja um estudante do IFG. Vamos colocar a quarta questão. Vamos lá, múltipla escolha, colo. Nesse caso aqui, é uma pergunta exigida. Marco a opção para esconder não selecionado e seleciono as alternativas e colo. Salvo a questão. Vamos para a nossa última pergunta. Qual o seu nível de conhecimento em informática? Também é uma pergunta exigida. Novamente, escondo a opção não selecionado, copio e colo as alternativas. Veja só, essa é uma pergunta que faz sentido nesse curso de formação, mas você, no seu dia a dia, na sua realidade, vai fazer as perguntas que fizer sentido aí para o seu curso. Só uma dica, não faça muitas perguntas, senão o estudante vai cansar para responder essas perguntas mesmo antes de iniciar o curso. Então, mantenha um questionário pequeno, ali com no máximo 7, 8 questões. Nesse caso aqui, a gente tem 5. Então, é isso. A gente já criou a nossa pesquisa para mapeamento do público. Vamos voltar aqui no nosso curso. Eu vou clicar novamente para a gente ver a página do curso. Veja que eu estou em modo de edição ainda. A nossa pesquisa ela fica salva no último espaço do tópico inicial. Eu preciso arrastar ela aqui para cima. E é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero que ela fique na terceira posição na divisão aqui de informações importantes. Já coloquei. Se a gente clicar na pesquisa agora, nós vamos ver que as perguntas já existem. E você pode clicar nesse botão, responda as questões, para visualizar como o participante vai ver essas questões. Então, olha só, é assim que o participante vai visualizar a pesquisa quando ele for responder. Tudo bem, pessoal? Então, a gente já encerra aqui o nosso tópico inicial com o desenvolvimento da nossa pesquisa para mapeamento do público. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.